Muito bem, gente, estamos chegando para a segunda edição do Antena Entrevista, o seu novo programa de entrevistas aqui da rede Antena 7, Grupo 7 Segundos de Comunicação, toda segunda e toda sexta, uma nova entrevista da política alagoana e nacional. Não vai simplesmente responder sobre os acontecimentos do momento. Vamos fazer um raio-x. A ideia é entender o que esse personagem pensa a respeito da política nacional e do cenário contemporâneo. Gente, mais um convidado no nosso programa. Convidado especial. Ele está aqui para a sua participação aqui no nosso Antena Entrevista, tendo se destacado em meio à ebulição das manifestações contra a então presidente Dilma Rousseff. Ele é empresário, nascido em Aracaju, mas radicado na capital alagoana há mais de 10 anos. Em Maceió, construiu sua vida profissional no setor alimentício, até sentir o chamado para a luta ideológica. Cristão fervoroso, fez da pauta conservadora a sua prioridade, tanto nas ruas quanto após ser eleito vereador. Na Câmara, continua um soldado fiel da política de direita e do ex-presidente Jair Bolsonaro, razão pela qual já declarou que continuará na trincheira de luta em 2026. Nosso entrevistado da segunda edição do Antena Entrevista é o vereador do PL por Maceió, Leonardo Dias. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Luciano. Um prazer a gente estar aqui novamente. Eu estava mais magro ali, viu, nas imagens que estavam passando. E também aqui cumprimentar meu amigo Felipe Ferreira. Obrigado aí pelo convite e vamos lá falar sobre política. Vamos embora. Felipe Ferreira, bem-vindo para mais uma edição do Antena Entrevista. Olá, Luciano. Prazer em falar com você novamente, aí direto dos estúdios do 7 Segundos em Arapiraca. Prazer também em falar com o nosso convidado de hoje, o vereador Leonardo Dias, para a gente debater um pouquinho sobre a política aqui do Brasil. Maravilha. Então, nessa próxima 1 hora, a gente vai bater esse papo aqui e entender melhor o que é que o vereador pensa sobre determinados temas. Eu vou começar, vereador, com a pergunta que eu fiz na primeira edição para o primeiro entrevistado, gostaria de fazer para você também. O que despertou esse sinal, esse sino da política na sua cabeça, na sua consciência? Então, na verdade, como você disse aí, né, eu trabalhei muitos anos numa empresa privada na Telemar, né, na Oi. Lá eu atendia governo, né, então eu atendia o governo de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco também. Morei nesses 3 estados em ocasiões diferentes. E eu já sabia mais ou menos como funcionava, né? Mas assim, o que me despertou para entrar na política não foi nem para entrar, mas assim, para me engajar contra, como você disse aí, né, a Dilma. Não foi nem a questão, vamos dizer assim, da crise econômica, mas uma entrevista que eu fiz com um padre. Eu era apresentador de um programa de TV fechada aqui, que era o Caminhando com Maria, né? Eu sou católico. E nessa entrevista a gente foi discutir sobre o aborto e ali eu me deparei com algumas matérias que estavam tramitando no Congresso no sentido de descriminalizar o aborto. E ali eu resolvi, vamos dizer, me engajar para tentar evitar a vitória da Dilma em 2014, isso, né? Logo depois que ela ganhou, aí veio aquele escândalo da Lava Jato, aí foi uma coisa, foi jogando a outra, foi empurrando a outra. Quando eu dei por mim, eu já estava em cima de um trio elétrico ali na praia, comandando ali aquela manifestação, ajudando na manifestação ali junto com o Movimento Brasil, né? E, na verdade, foi um caminho que foi natural, foi acontecendo sem ser planejado, né? Em 2016, eu fui candidato a primeira vez, depois de relutar um pouco, de ter muito receio, porque como eu tinha trabalhado com o governo, eu sabia como era a política. Em 2020, a gente conseguiu aí a eleição. E aí tivemos o nosso primeiro mandato, estamos aqui, reeleito com 10.274 votos. Antes de passar para o Felipe Ferreira, eu quero dizer que já tem 10 anos também da primeira entrevista que eu fiz com você, inclusive em cima de um trio elétrico naqueles atos do Fora Dilma, lá em 2015. Nem barba você tinha, viu? Não tinha. Felipe Ferreira, com você. Não tinha, nem cabelo branco. Na verdade, eu ainda tinha mais cabelo. Bom, vereador, Felipe, com você. A gente vai abordar agora um tema que está em alta e
um tema do qual o senhor é autor, na verdade, um projeto de lei que autoriza os motoristas por aplicativos a utilizarem a faixa exclusiva para transporte público aqui na capital alagoana, que gerou discussão, causou também certa polêmica, porque algumas pessoas apontam, vereador, que a faixa exclusiva para ônibus pode ficar sufocada com essa medida. O que é que o senhor acha dessas críticas? Então, vamos lá. A primeira, assim, a faixa exclusiva de ônibus hoje já não é tão exclusiva, né? Ela é usada também por taxista em transporte, né, de passageiro, e também, recentemente, por pais autistas, né, pais com crianças autistas para transportar os seus filhos. Essa luta da categoria por usar a faixa azul é uma reivindicação bastante antiga, não é de agora, e a gente sempre teve muita dificuldade de operacionalizar porque eles não são regulamentados. Então, não tem um controle, por exemplo, na identificação do veículo, de quem é aquele motorista. Então, existiam algumas questões de ordem burocráticas que impediam isso. Essas medidas elas foram pensadas, inclusive em reunião com o DMTT, né, de que a gente pudesse fazer a criação de um adesivo para identificação, porque esses motoristas não é assim, simplesmente vou me cadastrar na plataforma e vou andar na faixa azul. Não vai funcionar assim. Ele precisa fazer um cadastramento no DMTT, tem que comprovar lá que vai ter, sei lá, 500, 600 corridas nos últimos 12 meses realizadas, né? Ou seja, é um motorista mesmo, não é alguém que instalou a plataforma. Ele vai ter que colocar a identificação, né, de adesivo, vai ter que preencher, fazer vistoria anual. Enfim, tem uma série de pré-requisitos para ele poder ter acesso ao uso da faixa azul. Ninguém vai ser obrigado a se cadastrar. Então, vamos dizer que a gente tem aqui 10 mil motoristas de aplicativo, e vamos dizer que a gente tenha, sei lá, 1.500 aí aptos a isso. Então, na verdade, não são todos os motoristas que vão usar. Vão usar aqueles que, de fato, têm essa profissão. Porque a gente sabe que muitos fazem a corrida, mas fazem somente em outros horários alternativos. O cara tem um emprego e faz ali um complemento de renda como motorista. Possivelmente, esses não serão alcançados por causa desses limitadores que o número mínimo de corridas, entendeu? Que vai ser definido isso junto na regulamentação por decreto da própria DMTT. Né? Então, assim, e hoje o que acontece? A gente tem faixa azul, basicamente, aqui na Rua do Shopping, Maceió, e tem também na Fernandes Lima. O da Fernandes Lima, aquela faixa exclusiva de ônibus da Fernandes Lima, ela deve sumir. Por quê? Porque nós vamos botar o BRT. Né? O BRT deve começar a obra em breve e todas as paradas vão ficar, na verdade, do lado esquerdo da via. Então, vai haver uma mudança aí no trânsito da Fernandes Lima. Né? Então, não afetaria tanto, porque ali vai ser uma faixa exclusiva do BRT. Nenhum carro vai poder lá, nem taxista, nem motorista por aplicativo, nenhum. Ali vai ser faixa de BRT. Então, assim, a DMTT, nas nossas conversas, também não enxergou um dano, vamos dizer assim, à mobilidade dos veículos de transporte coletivo. Né? E, vamos lá, hoje os motoristas de aplicativo eles são um modal muito importante. Né? Muitos maceioenses usam esse transporte para ir para os seus trabalhos também, né? Como usam táxi também. Então, assim, o que a gente está fazendo é tratando com isonomia aqueles que fazem transporte. Então, se o taxista ele hoje tem essa facilidade, é natural também que aqueles que vivem dessa função também possam ter. É natural que o motorista, o passageiro que anda num táxi e tem a possibilidade de andar mais rápido pela faixa azul, assim como o motorista de aplicativo, na hora que ele pegar também um transporte por aplicativo, possa ter a mesma agilidade na hora de chegar no seu trabalho. Ô, vereador, o poder público municipal constituído, o DMTT, né, atualmente, tem ferramenta, tem condição de fazer a fiscalização disso? Tem, porque assim, esse foi o grande entrave, entendeu, Luciano? Assim, a gente pensou muito sobre isso. Como é que o fiscal na rua vai identificar? Né? Então, a gente... Imagine, essa mesma dificuldade existe, por exemplo, para os pais de crianças autistas. Aí ele tem um carro pessoal. Como é que vai identificar que ali dentro tem uma criança autista?
né? Então a gente conseguiu vencer essas burocracias, né, fazendo a identificação desses veículos que se cadastrarem. Então eles, mediante um preenchimento desses pré-requisitos, eles vão estar aptos, vão fazer a identificação do veículo e vão poder utilizar. Porque hoje como é que funciona, né? A fiscalização é muito por câmera, né? Você tem a fiscalização por câmera, então é de fácil identificação a questão do adesivo, né? É só botar um adesivo tipo aquele parasol, né? Que pega o veículo todo. Não estou falando de um adesivozinho pequeno. Assim como também o fiscal na rua, né? Então o agente de trânsito na rua, ele também tem a fácil visualização. E entre as medidas também tenho certeza que a DMTT deve regulamentar a questão da proibição do vidro fumê, né? Para ter a certeza de que ali dentro tem um passageiro. Bom, Luciano, antes da gente passar para o próximo tema, eu queria só conseguir entender, vereador, futuramente, quando a gente tiver a instalação do BRT aqui em Maceió, principalmente ali na Duval de Góes Monteiro e na Fernandes Lima, vão ter uma faixa exclusiva só para o BRT, uma faixa exclusiva para que atenda essa legislação de Uber, motorista por aplicativo e também para pais que têm crianças com autismo, e uma faixa para carros de maneira geral? Não. Aí não, a ideia não é essa. Né? O que está desenhado, assim, até onde eu tenho conhecimento do DMTT, é que ali vai ser uma faixa exclusiva do BRT e o restante de veículos normais. Então a faixa azul, né, ela some, ela deixa de existir. Então vai ser faixa exclusiva para o BRT. Todo o sistema de transporte urbano, inclusive, deve passar por transporte urbano coletivo, né? Quando a gente fala os ônibus, devem passar por um processo de remodelação das próprias linhas, porque vão ser feitas várias estações ao longo de toda a avenida, né? E os ônibus vão percorrer distâncias menores para fazer esse desafogo das estações. Então, isso tudo está planejado pelo DMTT, né? Acho que em breve eles devem fazer uma apresentação mais detalhada, aí inclusive para a imprensa. Então, sem essa faixa exclusiva, essa que hoje vai se tornar lei, talvez se for aprovado, não vai mais estar em prática? Na Fernandes Lima, né? Fernandes Lima. No caso da Fernandes Lima e do Duval de Góes Monteiro. Mas outras faixas que forem adotadas pela cidade, continuaria em vigor. Vereador, foi feito Essa é uma lei importante, né? Que vai impactar muito na questão do trânsito, principalmente da Fernandes Lima. Foi feito pela DMTT ou por alguma empresa contratada algum estudo de impacto? Porque quando a faixa azul ela foi idealizada, foi feito um estudo e, na prática, quando os ônibus começaram a funcionar nessa faixa, de fato, a viagem ficou bem mais dinâmica. Já foi feito um estudo de impacto? Quantos veículos existem hoje que poderiam utilizar essa faixa? E como é que vai ficar a utilização depois que eles forem autorizados a circular nela? Então, hoje o DMTT tem mecanismos através das câmeras, né, de contagem de veículos. Né? Então, eles têm o controle de quantos veículos trafegam nas vias. Hoje existe muita dúvida, Luciano. É muito difícil a gente fazer essa mensuração, porque como não há uma regulamentação dos motoristas de aplicativo, nós não sabemos nem quantos existem de fato rodando hoje. Né? Então, esse número é desconhecido para a DMTT. Então, o que é que a gente vai fazer? Dentro do cadastro, da procura do cadastro, isso vai sendo observado. Né? Se houver necessidade de rever, obviamente que a gente vai rever, entendeu? Então, assim, agora, é muito difícil a gente mencionar por quê? Porque simplesmente nós não temos o número de motoristas de aplicativo. A gente tem uma estimativa, né? Por exemplo, a Associação de Motoristas por Transporte de Aplicativo, a AMPAEAL, o Alex, né, ele sempre fala em um número aí próximo de 10 mil, em torno de 10 mil ao todo. Né? Mas isso não quer dizer que esses 10 mil estejam rodando todos os dias também. Porque, como eu disse, assim, muitos motoristas têm aquilo ali como um complemento de renda. Então, o cara tem a fonte de renda dele, tem o trabalho dele, mas ele só trabalha, 6 horas. Então, ele faz ali mais um turno de 4 horas, de 6 horas para complementar, ou mesmo só roda no fim de semana. Então, a gente tem uma dinâmica também que a gente ainda não conhece. Né? Então, eu acho assim, a gente vai fazer a implementação e, se precisar regulamentar melhor isso posteriormente, se houver dano, naturalmente ninguém quer dano ao transporte público coletivo. Né? Se houver algum impacto negativo nesse sentido,
nada impede de que a gente possa rever a lei, sem problema. Você, Felipe. Bom, vou mudar o assunto, vereador, para falar sobre uma outra pauta que ganhou destaque na Câmara Municipal de Maceió, que é sobre a internação compulsória para pessoas que vivem em situação de rua. Já teve também uma audiência pública lá na casa para debater o assunto, vereadores com posições contrárias, e eu queria entender qual é o seu posicionamento quanto a esse tipo de internação. Então, veja só, a internação compulsória por si só, na minha percepção, não funcionaria da forma como tem se pensado, né? O que tem se falado não para acabar com a Cracolândia, para acabar com os moradores de rua, os moradores na rua, né? A população de rua, acabar com esse cenário urbano. Para evitar arrombamentos também, né? Vamos fazer uma internação compulsória que isso resolveria. Não é tão simples assim, né? A internação compulsória, quando realizada sem o estabelecimento de laço familiar para um pós-tratamento, ou mesmo uma política de assistência social em moradia e emprego para essa pessoa pós-tratamento, não adiantaria muita coisa. Porque o tratamento demora 90 dias, só são 3 meses. Depois desses 3 meses, o que acontece com essa pessoa? Vai ser colocada aonde? O primeiro dia fora da clínica vai ser aonde? Vai ser na rua, junto com o mesmo meio social que ela tinha antes, com as mesmas companhias que ela tinha antes, morando na rua. Não me parece que isso vá mudar a vida dessa pessoa. E eu digo isso porque eu conheço uma boa parte da população de rua, conheço muita gente, que inclusive já se internou não só uma vez, mas 5, 10, 15, 20 vezes. Né? E que, infelizmente, ao terminar o tratamento, retornou para a rua. E quando retorna para a rua, infelizmente, volta a consumir a droga. Eu tenho dito o seguinte, né? Assim, na minha experiência, eu digo, né, o Luciano me conhece aí até antes de eu pensar em ser político, 10 anos atrás, 11 anos atrás, como ele falou. Eu há 15 anos trabalho de alguma forma com a população de rua, por causa da igreja, né? E pude aprender um pouco a realidade dessas pessoas. Então, normalmente a pessoa para na rua por causa de um problema de saúde, seja ele a dependência química, ou seja ele uma depressão, um rompimento brusco de família, um pai que morreu, uma mãe que morreu, enfim. E a pessoa termina indo para a rua. Quando chega na rua, vira um problema de assistência social, além do problema de saúde. E aí há uma ausência também de políticas. Se não tratado, que é o que hoje acontece na boa parte das vezes, a pessoa, para alimentar o vício, aí sim começa a virar um problema de segurança pública, porque ele vai começar a fazer furto. Então ele vai vandalizar uma loja à noite para roubar alguma coisa, vai fazer um assalto pequeno ali de um celular ou de alguma coisa para poder comprar droga. Então a segurança pública é aquilo que mais choca a população, né? Por quê? Porque começa a se sentir ameaçada. Então, hoje, o sentimento que o maceioense tem nós estamos nos sentindo ameaçado, amedrontado, porque isso tem crescido. E é uma realidade. Mas atuar somente na segurança pública não vai resolver. A gente precisa atuar na saúde, na assistência social e, claro, se for necessário, na segurança pública. Né? Então, a gente tem mecanismo. Hoje a gente tem muito aparato, arcabouço legal, direitos garantidos, porém inacessíveis. Então, se você hoje for ali na Praça Sinimbu, conversar com 5 ou 10 moradores ali, vocês vão ver que metade não tem documento, o básico. Metade não tem documento. Aí, em tese, eles teriam direito a um auxílio social, um auxílio moradia. Aí, para acessar o auxílio moradia, é um outro trâmite difícil. Né? Então, não consegue o auxílio moradia. Também não adianta você botar numa moradia se não der um emprego, porque como é que ele vai sustentar a casa? E a falta de documentação, como o senhor falou, que é básica, acaba impactando nisso tudo, né? Impede tudo, né? E às vezes o que acontece? A pessoa é de fora. Aí a pessoa, para conseguir fazer a documentação aqui, quem é de fora, tem que pedir a certidão de nascimento de onde nasceu. Aí isso demora 30, 40, sei lá, 50 dias para chegar. Para ele começar a ter documento para poder fazer a entrada nos benefícios. Então, assim, é muito problemático, é uma população que é rotativa,
né? Então a pessoa que está aqui amanhã saiu, não cria laços, né? Não cria vínculos. Então, se a gente não acelerar todo esse processo, Luciano e Felipe, de chegar e numa abordagem única, conseguir deixar o cara com a documentação, ou conseguir levar ele para o tratamento, ou conseguir ali pessoas que não estão em condição de dependência e já encaminhar para um curso profissionalizante, para um emprego, quem sabe, não vamos conseguir resolver isso. Eu estou indo terça-feira agora a São Paulo. São Paulo, vocês devem ter visto na imprensa que tem 2 dias que amanhece a Cracolândia vazia. Isso não quer dizer que não exista mais dependência química em São Paulo, ou não exista mais população de rua em São Paulo, mas é um claro sinal de que está enfraquecendo esse movimento, né? Então a gente precisa aprender com quem está fazendo certo. O vice-prefeito tem feito esse trabalho junto com o governo do estado, não é somente da prefeitura, e por isso que é importante que a gente supere essas barreiras políticas que nós temos em Alagoas para tratar esse problema, né? Prefeitura e estado precisam ser colaborativos para resolver essa situação, e ali sim a gente está fazendo essa peneira, né? Aquele que está pronto para ir para o mercado de trabalho. Tem vaga nas empresas, por exemplo, que prestam serviço da prefeitura, de limpeza urbana, de manutenção predial, ou mesmo nas construtoras de servente de pedreiro. Tem como ajudar essas pessoas? Coloca o auxílio moradia, coloca ele para trabalhar. Aí você devolve a autonomia. Ou está dependente químico, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, você vai para o tratamento. Vai passar lá 3 meses em tratamento. Saiu do tratamento, seu auxílio moradia já vai estar garantido e depois você já vai para uma empresa para fazer um trabalho, enfim, X, de acordo com o que ele tem de qualificação. Porque às vezes a pessoa até tem uma qualificação maior e está na rua. E eu digo que isso sim, né, você devolve a autonomia. Você devolve a chance da pessoa ter uma nova oportunidade. E quando a gente para e pensa só na internação compulsória, é um pouquinho de toda essa complexidade, né? Eu diria que tem casos que precisa da internação compulsória, sim, né? Não sou contra, mas não é isso que vai resolver. E eu acho que a gente tem muita coisa para fazer antes disso, principalmente naquilo que diz respeito a acessar os direitos que hoje existem, né? Só para ter uma ideia aqui, um exemplo prático. Eu estava com um rapaz, um senhor, que quer ir para São Paulo, quer voltar, a filha mora lá. Ele quer voltar para São Paulo. Para comprar uma passagem pela prefeitura, demora 30 dias, 40 dias. A pessoa desiste, pô. Se estiver na rua, a gente já vai ter dificuldade de achar essa pessoa. E nem todos eles se adaptam aos abrigos. Nós temos alguns abrigos que não são suficientes para todos que estão na rua, né? Mas lá existem regras. Lá ele convive com muita gente no mesmo quarto. Pode existir pequenos furtos de bens dele, apesar de não terem muita coisa, né? Mas às vezes some documentos, some o celular, some alguma coisa que ele tenha. Enfim, é muito complexo o problema para a gente se resumir a discutir somente a questão da internação compulsória. Então, para a gente concluir esse bloco, Leonardo, a gente vai para um intervalo já. Mas eu quero dizer a você que eu estou um pouco até surpreso com a sua resposta, com o seu conjunto de respostas sobre esse tema, porque ele se afasta um pouco daquilo que a base que você está inserido, que é a base conservadora, bolsonarista ali, ela pensa. Muita gente acha que o problema das pessoas de rua é de segurança pública, não é de acolhimento, que eu acredito que é mais ou menos o que você aprendeu lá na Igreja Católica, que trata mais ou menos o assunto dessa forma. Você não tem problema lá na sua base em ter que explicar isso para a militância, para os seus eleitores depois, Leonardo? Então, veja, Luciano, assim, eu sempre fui aquilo que eu penso, entendeu? Eu não vou me polir jamais de ter uma posição que às vezes divija do meu eleitorado, ou da grande parte do meu eleitorado. Não tenho esse receio, até porque o eleitorado me conhece, né? Ele sabe que pode confiar no meu trabalho e nas minhas convicções. E eu tenho, óbvio, algumas pessoas dizem, não, Léo, esse negócio aí tem que internar mesmo. Eu digo, tá, e depois de 3 meses vai para onde? Aí a pessoa pensa e diz, não dá.
Então, assim, é um argumento tão frágil, entendeu? É uma visão, às vezes, tão limitada. E eu não estou dizendo que o meu eleitor pensa sempre assim, não, tá, Luciano? Muita gente pensa como eu. Por quê? Porque o meu eleitorado, ele também é cristão. Né? Então, os cristãos, eles não querem que a cadeia seja a única fonte de esperança ou de saída para essas pessoas. Não. Né? A gente quer que as pessoas possam se desenvolver. Agora, aí eu preciso concordar com você num seguinte sentido. A esquerda, ela soube, aí falando um pouco de política, vamos entrar na política aqui, a esquerda, ela soube monopolizar, assumir para si e transformar a caridade em uma luta política. A caridade, ela é uma característica de quem é cristão. A direita, ela tem um pouco de dificuldade de navegar nessa questão da justiça social, né? Porque a gente não defende o justiçamento social, justamente por conta dessa monopolização que a esquerda conseguiu fazer. E o meu mandato, inclusive, ele é referência hoje no Brasil inteiro, né? Porque as pessoas pensam assim, pô, o vereador Leonardo Dias de Maceió trabalha com o pobre, sabe como tratar com o morador de rua, sabe como furar essa bolha, né? E eu não estou fazendo nada mais do que aquilo que eu acredito. Porque antes de ser de direita ou de esquerda, eu sou católico. Eu fui batizado antes de ter minha convicção política. Né? Então, assim, os valores que eu carrego da caridade, da empatia, do amor ao próximo, é muito anterior à minha convicção política ou a qualquer político. E eu jamais renunciaria a isso por conveniência política. Né? Agora, eu concordo com você. Erradamente, né, a direita se afasta um pouco dessas pautas, e eu tenho essa crítica à direita, eu falo muito isso com meus pares, inclusive, né, da necessidade da gente devolver a caridade para Cristo. Não é uma bandeira política da esquerda. O pobre não é uma propriedade da esquerda. O pobre precisa ser cuidado com amor cristão, com fraternidade. Se a gente defende Deus, pátria, família e liberdade, o primeiro é Deus. E Deus sem caridade não existe. Perfeito. Vamos fazer uma pausa, então. Nós vamos agora para a primeira parada do nosso Antena Entrevista e a gente volta daqui a pouquinho com mais respostas do vereador por Maceió, Leonardo Dias. Voltamos já. Muito bem, gente, estamos de volta para mais um bloco de entrevistas, essa segunda edição do Antena Entrevista, conversando hoje com o vereador por Maceió, Leonardo Dias. Eu quero lembrar você que você pode seguir o nosso canal do YouTube da Rede Antena 7, tá bom? Lá tem todo o nosso arquivo de entrevistas, os programas antigos também da Rede Antena 7. Vai lá no YouTube, naquela barra de busca, procura lá, Rede Antena 7. Já segue, já ativa as notificações, que toda segunda e toda sexta a gente vai estar por aqui trazendo um novo convidado. Como eu disse, com a gente hoje, vereador por Maceió, Leonardo Dias. Nós vamos agora a mais uma pergunta com o Felipe Ferreira. Com você, Felipe. Vereador, tão polêmico quanto o senhor na Câmara de Maceió, tem poucos, né? Quase nenhum, na verdade. E agora, assim, o clima bélico entre o senhor e a vereadora do PT, Teica Nelma, parece ter incomodado um pouquinho alguns vereadores que chegaram nessa legislatura lá na casa de Mário Guimarães, como é o caso da vereadora Fátima Santiago, do MDB, chegou a pedir aí que o Conselho de Ética fosse acionado, teve toda uma discussão no dia. Como é que ficou o clima nos bastidores internos lá depois dessa reclamação da vereadora MDBista? Então, veja, eu acho que o embate de ideias é natural. Nunca houve desrespeito ao meu ponto, é tanto que a vereadora Teica nunca me representou no Conselho de Ética e nem eu também representei a ela. Eu acho que o embate de ideias é o ambiente ali, né? Então, assim, a vereadora Fátima, embora tenha uma experiência muito grande, né, na casa, não é o primeiro mandato dela, né, uma vereadora, uma pessoa de nome já na nossa cidade, talvez ela tenha estranhado isso, né, porque a casa ela sempre foi muito morna. Isso mudou na legislatura anterior, né, e na legislatura anterior ela não estava. E talvez ela tenha se chocado um pouco com isso,
né? Mas eu acho que o embate é típico do legislativo, né? E tem que existir isso, né? Eu não defendo, eu já disse isso algumas vezes, eu não defendo que na Câmara de Vereadores tenha 27 pessoas que pensem igual a mim, né? Eu acho que enfraqueceria o debate. Eu preciso colocar as minhas ideias à prova do argumento daquele que pensa diferente comigo, até mesmo para eu formar minha própria convicção do que eu penso, né? Por algumas vezes eu fui convencido do contrário, né? E se eu não fosse, aí sim eu seria como alguns me chamam de extremista, de não sei o quê, né? Esses espantalhos que criam em torno de mim, né? Mas eu defendo muito aquilo que eu acredito. E a vereadora Teca também tem essa postura, né? E às vezes, óbvio, a gente entra aí em rota de colisão. Mas assim, eu respeito o incômodo dela, né? Mas ela vai continuar incomodada se ela ficar incomodada dessa forma. Eu lamento por ela, mas assim, ela vai ter que se acostumar, que às vezes a gente vai ali, obviamente... Esse tipo de embate era mais comum, na verdade, na Assembleia Legislativa, né? A Câmara era mais morna, então realmente pode ter tido esse estranhamento. Eu acho que como vem sangue novo, né? Se é uma geração nova, nomes novos, né? A vereadora Teca, embora tenha família política, né? Venha da linha do pai dela, que também já era engajado politicamente, e a da própria mãe, né? Que também foi deputada federal e vereadora. A vereadora chega representando ideias, assim como eu, né? Então nós vamos defender as nossas ideias. Eu digo a você assim, muita coisa a gente concorda. Por exemplo, a visão da população de rua. A gente concorda. Muitas coisas nós pensamos parecido. Agora, muitas coisas também nós discordamos. E aí, no que discordamos, eu vou defender o meu ponto de vista. E que vença a maioria da casa, né? Ela é soberana para escolher aquilo que deve ou não ser aprovado. Então, assim, eu entendo, né, que a doutora Fátima tenha se sentido assim, impactada, né, no início, porque ela tinha sido vereadora outras vezes, numa casa mais morna, né, vamos dizer ali, onde as ideias não eram o foco da discussão. Perfeito. Vereador, teve um outro embate na Câmara de Vereadores esse ano, acho que foi o maior da Câmara esse ano, né, que aconteceu lá, na votação daquela moção coletiva. Sim. E eu não sei se por um certo desconhecimento seu em relação ao regimento interno ou intencionalmente. Gostaria de saber da sua pessoa. Como é que foi aquela situação? Você realmente não sabia que uma moção daquela, para ser aprovada, tinha que ter o apoio coletivo de todos os vereadores? Como é que foi aquela situação? Então, na verdade, nem eu sabia, nem o presidente sabia e nem o presidente da CCJ sabia. Ali, na verdade, assim, todo mundo ficou surpreso com o que estava escrito, porque a casa sempre votou todas as moções sem precisar da assinatura de outros vereadores. Então, individualmente, a pessoa apresentava a moção e era submetida a plenário para votação. O vereador Alain Pierre, ele não queria votar, na verdade a casa não queria votar. No dia anterior tinha inclusive sido feito um esvaziamento, né, da sessão para não votar, e estava na ordem do dia, então teria que ser votado. E ali o vereador Alain Pierre trouxe um fato que era desconhecido. Na mesma hora em que foi apresentado isso, eu digo, não, se está no regimento, vamos passar a seguir o regimento, porque nunca foi feito assim. Eu fui vereador para os últimos 4 anos, né, e nos 4 anos anteriores, a rotina era, o vereador quer fazer uma moção, pode fazer o protocolo dela e seria votado em plenário. Ele trouxe uma situação que estava no regimento e ninguém sabia. O próprio presidente da casa, vereador Chico Filho, que foi presidente da CCJ nos 4 anos anteriores, nessa mesma sessão, ele fala que não sabia dessa situação. Então, na verdade, agora a gente ou vai ajustar o regimento para voltar a ser como a gente sempre fez, né? Ou vai continuar dessa forma, somente fazendo a leitura e a moção ser de caráter individual. Mas ali, repito, assim, regimentalmente o Alain Pierre estava certo, embora o desconhecimento da gente, porém a briga, né, vamos dizer assim, a discussão mais forte, acalorada que houve, foi por um adjetivo que ele me imputou e que não correspondia e não corresponde àquilo que eu sou, né? E ali eu tive uma reação realmente
vamos dizer assim, elevada, para dizer o mínimo, né? O senhor se arrepende? Não, eu não me arrependo, assim, porque... eu me arrependo porque eu cheguei a bater na mesa e isso não é de mim, né? Mas, assim, eu acho que precisou dar uma resposta também. Porque em algumas outras ocasiões, o mesmo vereador tinha também inserido palavras em discursos meus que eu não tinha dito, né? Então já estava ali uma situação de desconforto entre nós dois, né? Então, assim, eu espero que isso se resolva, porque, como eu digo assim, eu tenho respeito por todos que estão ali, né? Inclusive, até mesmo pelos que pensam diferente de mim ideologicamente, né? Então, assim, mais aquele fato ali que aconteceu, né? Só para deixar claro, ele tinha a razão regimentalmente, mas não tinha razão ao me imputar uma característica que nem de longe corresponde àquilo que eu sou. O pessoal se retirou mesmo da Câmara para não votar a sua moção, Leonardo? A maioria da Câmara hoje é contra a anistia? Eu não sei se é contra a anistia. Eu até acho que não, sabe, Luciano? Mas às vezes você adotar uma posição pública sobre determinado tema é delicado para alguns políticos, né? Políticos que têm gente que pensa ou que vota tanto de um lado quanto de outro, né? Então, vamos lá, o meu eleitorado é metade Lula, metade Bolsonaro. Para esses, é melhor não votar, né? Então, assim, eu acho natural da democracia. Agora, existia a opção de se abster, entendeu? Eu já me abstive em algumas votações, poucas, mas me abstive, porque eu não tinha opinião formada. Então, era natural que essas pessoas que não quisessem votar ou que não têm opinião formada, simplesmente optassem pela abstenção. E foi isso que eu pedi aos colegas, né? Olha, eu sei que para alguns isso aqui é incômodo, se abstenha, né? Mas, assim, no dia anterior, de fato, houve um esvaziamento, né? É só você pegar, assim, pouquíssimas vezes nos últimos 4 anos, alguém pediu recontagem de voto, recontagem de quórum, né? E foi feita uma recontagem de quórum nessa sessão específica, entendeu? Então, assim, enfim, mas é um caso que já passou. Bom, já passou, mas o senhor usou a seguinte frase agora há pouco. Espero que essa situação se resolva. Isso quer dizer que essa questão entre o senhor e o vereador Alain-Pierre ainda não foi apaziguada? Não, ele tem feito o mandato dele e o meu também. A gente não tem mais brigado, debatido, qualquer coisa, ou novos desentendimentos. Isso não tem acontecido, né? Mas também não tem uma relação de coleguismo como eu tenho com todos os outros, ou mesmo de amizade como eu tenho com alguns ali, né? Então, assim, eu não sou de ter inimizade com ninguém, quem me conhece sabe disso, né? Mas, assim, quando eu falo que se resolva, é que não fique esse clima chato, incômodo, nem para mim, nem para ele. Essa operação da Polícia Federal, vereador, sobre a Câmara de Vereadores, que acabou afastando aí o vereador Ciderlane, você não acha que esse tipo de situação, essa acusação de rachadinha, né, ela não acaba manchando como um todo a imagem da Câmara, vereador? Então, é claro que incomoda, né? Assim, a casa inteira. Não entrando no mérito, né? Porque assim, eu não li realmente o inquérito todo, eu sei mais ou menos qual é a acusação, de um processo, na verdade, que iniciou em 2019, né? Na campanha de 2019, através de uma doação oficial até, né? Não era nem uma rachadinha, e depois parece que encontraram depósitos ou transferências sendo feitas de forma sistemática, né? Eu acho que, assim, é natural que incomode, né, a todos, né, porque parece que é uma prática generalizada ou qualquer coisa desse sentido, né? Então, assim, a gente fica esperando aí que se desenrole, né, as investigações, que a investigação aconteça, que o Ciderlane, que é uma pessoa que eu tenho um carinho grande como pessoa, é um cara que trabalha, que está lá o tempo inteiro, possa também ter o direito de se defender, né? E possa se explicar, enfim, nos autos, e que a justiça possa fazer justiça, né? Bom, vereador, uma fonte do Portal 7 Segundos, direto da Polícia Federal, a gente até noticiou isso na época, contou que dentro da casa de Mário Guimarães pode aí ter outros vereadores envolvidos nesse mesmo esquema ao qual o vereador Ciderlane Mendonça está sendo acusado. Como é que ficou o clima entre os vereadores
nessa época da operação, se pairou um clima de medo. Não que eu tenha percebido, né? Assim, eu acho que está normal a casa. Não tenho visto outras movimentações ou nada semelhante, não. Então, assim, a casa está normal, está operando normal, as sessões acontecendo normalmente, com uma boa quantidade, inclusive, né, nessa legislatura. Essa é uma boa notícia, né? A gente, na legislatura anterior, por muitas sessões, a gente tinha uma ausência muito grande dos vereadores, só participando de forma remota. Esse ano a gente conseguiu aí, mudar um pouco isso, né? Nós temos hoje uma presença muito grande dos vereadores. Então, assim, a casa está em funcionamento normal, né? Eu vi essa notícia também, li essa notícia. Acho que tem que esperar agora para ver o que é que vai acontecer, né? Mas, assim, não tenho notado um clima de apreensão na casa, não. O vereador, para a gente encerrar essa questão da operação da PF, você é a favor do afastamento definitivo do Ciderlane e da convocação do suplente dele, o Caio Bebeto? Então, Luciano, assim, eu sempre fui crítico de decisões monocráticas quando afasta um parlamentar que foi eleito, né? Não um parlamentar, mas um político que foi eleito. Eu acho que essa decisão poderia ter sido tomada pelo pleno, pelo menos, entendeu? Eu não sou juiz do meio jurídico, né? Mas assim, eu acho que uma decisão de uma única pessoa anular os 7.000 votos dessa pessoa é um negócio que assim, eu não consigo entender muito bem. Não estou entrando nem no mérito das denúncias, né? Analisando um pouco isso, aí você tem a questão de que era de uma eleição ainda anterior. Eu não sei se juridicamente isso é razoável, né? Porque, bom, a gente está falando do mandato, de uma eleição que foi do mandato 2020 e 2024. A gente já está num outro mandato, né? Então, assim, eu acho que o Pleno, a qualquer momento, deve se debruçar sobre essa medida. Acredito que a defesa do Ciderlane tenha apresentado algum remédio jurídico, né? E o Pleno possa fazer esse julgamento para decidir se ele vai continuar afastado ou vai ser cassado, enfim, não sei, ou se ele vai poder retornar ao mandato, né? Enquanto isso, a casa tem um regimento interno que prevê até 120 dias de afastamento e que tem aí sido o entendimento da Procuradoria da Casa e do presidente da Casa que a posse só é necessária nesse momento aí, após os 120 dias. Também acredito que, de repente, os suplentes, né, se não o primeiro, que é o caso do Caio Bebeto, ou o segundo suplente, ou os outros suplentes, possam também ter acionado a justiça. Não sei se isso aconteceu, né, para garantir que se chame o suplente, né? Então, assim, eu não tenho muita informação a respeito disso. Mas, a rigor, né, assim, até por questão de manter a minha coerência, né, eu não posso achar que é tão normal assim uma pessoa somente, numa decisão, chegar e afastar uma pessoa que teve mais de 7.000 votos, ou 10.000 votos, 5.000 votos, ou seja lá quantos votos ela teve. Eu acho que a melhor decisão seria o pleno, entendeu? Nada contra o juiz, né? Eu acho que, desculpa, foi até uma juíza, eu acho que proferiu a decisão, né? Mas assim, o entendimento meu é nesse sentido. Principalmente por uma decisão que ainda está na esfera da investigação, né? Não há uma condenação ainda, né? Exato, esse é um outro aspecto que é importante, né? Se ele está investigado, né? Pelo que eu sei, não foi oferecido ainda nem a denúncia, né? Então, assim, eu acho que se há indícios ainda da permanência, da rachadinha e etc., né? Que inclusive foi feito, né? Que os assessores fossem afastados, né? Isso também está na decisão, né? Que terminou sendo afastado também, né? Felipe Ferreira. Bom, vereador, deputados federais lá no Congresso Nacional vêm tentando aprovar uma anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro e houve, mais recentemente, uma manobra para tentar livrar o deputado Ramagem e também, consequentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com um relatório, inclusive, do deputado alagoano Alfredo Gaspar, do União Brasil. Como é que o senhor tem acompanhado esse caso e se acredita que ainda é possível que haja uma anistia para essas pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro? Veja, eu acho que pela própria votação do relatório do Alfredo, fica claro que a casa tem maioria para aprovar a anistia.
né? Então, assim, há um desejo da casa de anistiar essas pessoas. Só que nós precisamos que o presidente paute, né? O Hugo Mota. E aí o Hugo Mota tem segurado a tramitação do PL da anistia. Eu só vou discordar, Felipe, assim, de você assim, falou de manobra. Na verdade, são possibilidades constitucionais, né? E que, infelizmente, o STF derrubou numa turma a decisão do Congresso. Não é de hoje que existem esses impasses, né, especialmente da Suprema Corte, né, do STF, em cima do Legislativo e também do Executivo na época do Bolsonaro. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o que começou tudo isso, né, foi quando o Bolsonaro foi impedido de nomear o próprio Ramagem, lá atrás. O STF chegou e proibiu o Bolsonaro de nomear o Ramagem, quando era um ato discricionário puramente administrativo do Bolsonaro. Né? Então não é de hoje que existem essas quebras de limites do poder, porque os três poderes eles são independentes, mas devem ser harmônicos. E infelizmente essa harmonia já não está existindo já há algum tempo. Né? E agora, vamos dizer assim, está harmônico com o executivo desde que o Bolsonaro saiu. Né? Não há mais contestação, não há mais 24 horas para explicar nada, não teve 48 horas para explicar o roubo dos velhinhos, não teve nada. Mas, com o Congresso agora, que é de maioria conservadora, começa a ter esses embates. Né? E isso tende ainda a acentuar, porque eu tenho certeza que em 2026 nós teremos a maioria do Senado e a maioria da Câmara. O PL fez 100 deputados federais na última eleição, nós vamos fazer mais do que 100 nessa eleição e vamos fazer a maioria dos senadores, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Então, qual vai ser o comportamento? É só na esfera política? Vão tentar derrotar o bolsonarismo à força? Né? Então, assim, é complicado, é difícil. Vereador, com relação a essa investigação da Polícia Federal, uma longa investigação, foram vários personagens indiciados, vários núcleos, né? O núcleo crucial, onde faz parte o ex-presidente Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa investigação da Polícia Federal? O senhor avalia que não houve essa tentativa de golpe de Estado, mesmo diante de todas essas... de todos esses indícios, reuniões que foram realizadas dentro do Palácio do Planalto, a participação ativa do general Braga Neto, o que teria sido toda aquela organização, então, se aquilo ali não foi uma tentativa de golpe de Estado? Luciano, me diz uma coisa, como é que a pessoa vai dar um golpe de Estado já tendo transferido o poder das Forças Armadas para o seu sucessor? Não tem o menor sentido isso. O Bolsonaro, ele nomeou o chefe do Exército, o chefe da Marinha e da Aeronáutica do Lula antes de ir embora. No dia 30, Bolsonaro foi para a Disney. O fato do dia 8 de janeiro querem imputar como sendo a decorrência dessa tentativa de golpe, mas o Bolsonaro estava nos Estados Unidos e ele já tinha, inclusive, dito às pessoas que no dia 1º, porque essas peças não estão na investigação, mas o Bolsonaro, antes de viajar, antes de decolar, ele gravou dizendo que no dia 1º o mundo não acabava, tentando tranquilizar as pessoas, para que as pessoas retornassem. Eu mesmo, no dia 1º de janeiro, fiz um tweet que, inclusive, até apanhei de alguns setores da direita, quando eu disse, vão para casa, vão cuidar da família de vocês, saiam da porta dos quartéis. Nenhum político de direita esteve à frente, nem eu, nem Cabo Bebeto, nem delegado Fábio Costa, nem Alfredo Gaspar, ninguém. Então não existia respaldo político absolutamente nenhum nessas situações. Agora, infelizmente, né, e aí eu digo, tiveram pessoas que ficaram nessa instigação, né, e isso aí sim tem alguns influenciadores, algumas pessoas que ficaram alimentando uma esperança e não sei o quê, né, como se fosse acontecer alguma coisa. As pessoas me paravam na rua, Léo, e aí, o que é que vai acontecer? Eu digo, nada, irmão. Nós temos que aprender onde nós erramos e temos que pensar daqui para frente. Como nós vamos recuperar o nosso país, como nós vamos voltar a ganhar uma eleição.
Temos dúvida na urna. Da urna a gente não pode fazer nada. A gente só pode depositar o nosso voto e conquistar mais votos. É esse o nosso foco. Né? Então, assim, não houve qualquer respaldo político. O próprio soldado lá, sei lá, o oficial do Exército, que tem gravação dele, disse que Bolsonaro negou, que não ia fazer nada. Eles criticaram o Bolsonaro por isso. Então, eu não duvido que esses caras queriam fazer alguma coisa, mas isso não tem relação com o Bolsonaro. A minuta do golpe é o quê? Um ato da Constituição que ele teria que convocar o Congresso para poder discutir, mandar em diário oficial. Quem quer dar golpe não dá golpe para o diário oficial. Quem quer dar golpe bota o exército na rua, bota tanque na rua para tomar o poder à força, para não deixar o outro entrar. E assim a gente viu recentemente em vários lugares aqui do mundo, né? Que tentaram dar golpe. E a primeira coisa que quando se quer dar golpe é Força Armada. O que é que o Bolsonaro fez com a Força Armada? Entregou para o Lula. Antes mesmo de acabar o governo dele. Então, assim, não me parece que tenha qualquer cabimento um negócio desse. Eu digo isso porque eu conheço quem estava ali. Eu conheço boa parte das pessoas que compunham o governo Bolsonaro. Né? Então, assim, nunca houve esse negócio de golpe, de dar golpe. Não. A gente precisava aprender com os nossos erros, né? E trabalhar para que não aconteça de novo, que a gente possa ganhar em 2026. E assim tem sido. A gente conseguiu fazer um congresso de maioria, não de maioria, mas num excelente número, 100 deputados federais, que tem feito um trabalho de oposição muito bom, né? E que eu tenho certeza que, como eu disse anteriormente, em 2026 nós faremos muito mais. Então, assim, eu inclusive, assim, repito, né? Eu mesmo fui criticado porque, em determinado momento, falei sobre aquelas manifestações do Exército, e não é de hoje que eu falo, desde 2021. Veja, em 2021, acho que teve uma manifestação que o pessoal foi para a porta do Exército, e eu fiz essa crítica. Ele vai fazer o que lá no Exército? Vai pedir para dar um golpe no Bolsonaro? Né? Então, assim, porque o Bolsonaro é o presidente, vai lá fazer o quê? Então, assim... Né? Então, mas infelizmente, né? Uma parte das pessoas estavam tão revoltadas, né? com a perda, com o que poderia vir, não queriam que os velhinhos fossem roubados, né? Lá atrás, já imaginavam que isso ia acontecer, porque isso devolver o cara para a cena do crime, né? Como diz o vice dele, e que no desespero, enfim... fizeram coisas que sempre falaram contra. Porque eu tenho certeza que aquelas pessoas que, mesmo aquelas que danificaram ali, no auge da emoção, da revolta, são pais de família, mães de família, que num momento de loucura, né, ali no oba-oba, na instigação, terminou fazendo aquilo. Né? Agora, eu sou favorável que essas pessoas até respondessem por depredação, por vandalismo. Eu sou autor de uma lei que tem punição para vandalismo aqui em Maceió. Para punição, inclusive com manifestação. Né? Eu sou autor de uma lei, é isso que eu defendo. Agora, por golpe, uma pessoa pegar 14 anos porque pintou uma estátua, enquanto um pedófilo pega 12, 13... Um estuprador pega 12 anos e uma mulher cabeleireira que tem profissão reprimária com um filho pequeno pegar 14, isso não é justiça. Infelizmente, isso não é justiça. É justiçamento. Né? Então, é preciso essa razoabilidade. E por isso a anistia. Porque se essas pessoas tivessem sido condenadas por 2 anos, por 4 anos, por serviço alternativo, como qualquer outro cidadão... Né? Porque quantas vezes a gente viu a esquerda quebrar coisa dentro de prédio público? Várias vezes. Quantas vezes a esquerda quebrou ônibus, quebrou coisa? Muitas vezes na história. Invadiu o Congresso, invadiu o Ministério, tocou fogo em Ministério. Sequer foram condenadas, sequer foram julgadas. Então, infelizmente, esse excesso precisa ser revisto. Né? E isso é um sentimento já da maioria. Porque estão vendo pessoas sendo condenadas a morrer até na cadeia por causa de suas idades, né? Por um crime que, pelo amor de Deus, gente, bota para pagar a multa, beleza, o prejuízo é de 30 milhões, é de 20 milhões, sei lá de quanto é, beleza, sou favorável que pague, né? Agora, tirar a liberdade de uma pessoa que é reprimário, tem emprego fixo, moradia fixa,
filho pequeno ou que está doente, que está com câncer. Por conta disso, aí realmente, assim, e o meu sentimento parece ser o da maioria já hoje, e muitas pessoas, inclusive de esquerda, concordam. Né? Dizem, olha, foi longe demais, Léo, realmente. Felipe Ferreira, pelo adiantado da hora, sua última pergunta, Felipe. A última pergunta já? Então, vereador, a gente vai falar agora sobre as eleições de 2026, né? A gente tem acompanhado essa movimentação do prefeito aqui de Maceió, JHC, se ele vai deixar o PL, se ele vai migrar para um partido da base do presidente Lula, a fim aí de emplacar sua tia como ministra do STJ. O senhor é líder do PL na Câmara de Maceió, tem aí uma certa ligação com o prefeito aqui da capital. Eu queria entender o que é que o senhor acha dessa possível mudança do prefeito JHC, que foi eleito com a base bolsonarista aqui em Maceió, se bandear, se mudar de partido e aí para os braços do presidente Lula. Então, veja, essa é uma situação, Felipe, que já vem sendo falada na imprensa, eu acho que já há uns 4 meses, ou mais do que isso, né, vem comentando sobre essa possibilidade. Eu tive em algumas ocasiões com o JHC, questionei sobre isso, todas as vezes ele foi enfático dizer que não aconteceria isso, que ele não sairia do PL. Por ele estar no PL, né, por ser de direita e etc., ele vai estar abrindo mão de mais um eleitorado muito representativo na nossa cidade, especialmente porque Maceió é historicamente uma cidade de direita. Então eu não vejo uma conta eleitoral, uma conta matemática eleitoral que compense isso. Né? Então eu acho que seria um erro grande para o JHC nesse sentido. Né? Eu entendo, obviamente, que ele tem o desejo de ver a tia nomeada para o STJ, é uma profissional extremamente competente, nem precisaria também desse empenho, tanto do JHC, se fosse a mensuração só da capacidade do profissional, mas a gente sabe que é uma nomeação também política, passa pela política, né? Mas assim, eu não acredito nesse movimento. Pode ocorrer, na política tudo pode ocorrer. Né? Mas assim, os passos que eu tenho visto é de que isso não ocorrerá. Apesar da imprensa estar o tempo inteiro, inclusive o amigo Luciano aí o tempo inteiro botando essa lenha na fogueira. Faz parte do nosso trabalho. Vereador Leonardo, para a gente encerrar de verdade, quais os destinos do PL e o seu destino em 2026? Você continua no PL? Você já disse que é candidato a deputado estadual. Para ficar registrado aqui, mantém essa candidatura a deputado estadual. E quantos federais vai fazer o PL aqui em Alagoas? Hoje é difícil a gente responder, né, Luciano? Assim, se o JHC permanecer no PL, como se desenha, eu acho que a gente tem capacidade para fazer 3 federais. Né? Então, acho que é um partido que vem aí com a possibilidade de fazer 3. Estaduais, aí eu acho que a gente consegue fazer aí na faixa de 6 para mais. Né? A gente fez uma chapa com 11 vereadores de 27. Então, o JHC ele é uma força política muito grande. Se o JHC sair do PL, aí a gente vai ter que reconstruir o partido em muito pouco tempo. É um desafio muito grande. Né? Então, a gente não sabe, por exemplo, eu não vejo muito sentido, eleitoralmente falando, em um dos deputados federais nossos, mesmo os de direita, virem para o PL, porque eles precisariam montar uma chapa para poder se eleger, e não é tão fácil você montar uma chapa faltando somente 1 ano. Né? Então, pode ser que seja difícil alguns dos federais virem para o PL. Talvez alguém novo possa ser candidato a deputado federal, que não será o meu caso. Né? Eu estou sacramentado, eu quero permanecer em Alagoas, já disse que meu futuro político é aqui, né? Não tenho interesse em ir para Brasília por questões pessoais e profissionais também, né? Especialmente as pessoais. Então, o meu caminho é realmente ser candidato a deputado estadual. Vai ser a primeira vez que eu serei candidato, nunca fui candidato a deputado estadual, né? Então acho que seria o meu passo. Quanto ao PL, vai depender muito aí realmente dessa, vamos dizer, especulação que existe hoje aí em torno de uma saída ou não do JHC do partido. Para a gente encerrar mesmo, Leonardo, eu tenho certeza que o Felipe gostaria de fazer essa pergunta. Se não for o Bolsonaro o candidato ao presidente, quem é que é o seu candidato do coração?
Meu candidato, sem ser ele, é quem ele mandar. Mas, assim, eu gosto muito do nome do Tarcísio. Eu acho que eleitoralmente o Tarcísio é um nome muito forte, especialmente se vier com o vice com o sobrenome Bolsonaro. Acho que a Michele Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, como vice do Tarcísio, seria uma chapa muito boa. Ou mesmo o Eduardo Bolsonaro, candidato a presidente. A Michele seria também, mas eu acho que o presidente, acho que o próprio Bolsonaro não compraria essa ideia por proteção a Michele. Ele tem dito recentemente, falou ao UOL que a Michele seria um bom nome. Então tá mudando. Coisa boa. Mas assim, eu acho que a Michele Bolsonaro seria um bom nome, né? É uma pessoa excelente, conhece a política também, embora nunca tenha exercido cargo, mas ela conhece muito bem a política, tem feito um trabalho muito grande no PL Mulher, né? Feito uma articulação com sucesso enorme. Né? Gosto muito desse nome. E tem o próprio Eduardo Bolsonaro, né? Que saiu do país para se proteger naquele momento, né? De uma decisão que pudesse caçar ali o passaporte dele. Mas existe a perspectiva de tão logo os Estados Unidos faça uma sanção ao Alexandre de Moraes, o que está se encaminhando nesse sentido, ele retorne para o Brasil. Então pode ser que seja o Eduardo, pode ser que seja a Michele, pode ser que seja o Tarcísio, mas por enquanto é o Bolsonaro mesmo. Muito bem. Ponto final, então, nessa edição do nosso Antena Entrevista. Eu quero agradecer demais a presença aí nos estúdios da Rede Antena 7 Maceió do vereador Leonardo Dias. Obrigado, vereador. Obrigado, Luciano. Sempre um prazer aí conversar com vocês. Estou aqui hoje no meio de dois progressistas, mas que a gente se dá bem. Deus abençoe. Amém. Obrigado, vereador. Felipe Ferreira, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Luciano. Até a próxima. Quero agradecer também ao vereador Leonardo Dias por ter aceito esse convite para a gente bater esse papo. E a gente é progressista, você é de direita, vereador, mas a gente consegue discutir bem, sem brigar, sem bater na mesa. Isso é o bom da democracia, né? Tem gente que entende, desculpa aqui, tem gente que entende democracia só quando a gente concorda, quando o cara concorda com a gente, né? Eu não defendo seu direito de falar, desde que você concorde comigo, né? E aqui a gente, graças a Deus, sempre manteve um clima muito bom de respeito, né? E de troca de ideias, né? Acho que isso é o fundamental. E já disse ao Felipe, sou fã do trabalho dele, né? Felipe, ele é muito certeiro nas perguntas, um menino jovem. Tem quantos anos, Felipe? 25 anos. Estou chamando de menino aqui, é sinal de que eu já estou velho. Né? Mas assim, é um cara que eu respeito muito. Você também, Luciano, sabe disso, tem um carinho. Não me lembrava dessa entrevista que você fez comigo ainda em cima do trio elétrico. Eu não sei que besteira eu falei naquela época, porque eu não entendia nada. Não, você foi um moderado. Naquela época você já foi um... Eu esperava uma declaração mais radical, você foi até bem moderado. Tá. E eu quero dizer também, viu, Leonardo, que apesar de pensarmos de forma diferente em alguma coisa, eu aderi ao colete igual a você aderiu também. Então somos dois fãs do colete. Viu? Muito bem. Um abraço, viu? Abraço. Gente, estamos encerrando essa edição do Antena Entrevista. Muito obrigado pela audiência de todos. Quero dizer a vocês que este programa fica no YouTube da Rede Antena 7. Você segue, você ativa as notificações e a gente volta para a terceira edição do Antena Entrevista. Um abraço a todos, até mais.